que tanto tem a ver com aquilo que temos vindo a fazer, a Associação Portugal Outsourcing, e na verdade para aquilo que existimos, que é justamente porque acreditamos que representamos um setor que é competitivo, ou que deve ser muito mais competitivo no radar internacional e captar investimento para Portugal, porque tem belíssimas provas dadas já. Juntam-se então um conjunto de empresas há cerca de 3 anos e meio que criaram uma associação que quer, se não, pois, dinamizar este setor dentro de portas, e já veremos como, mas sobretudo na perspectiva da captação, da exportação de serviços e da captação de investimento estrangeiro para o nosso país. Isto é engatado. Peço-vos desculpa. Não. Muito bem, uma apresentação rápida então da Portugal Outsourcing. Reúne uma associação com 3 anos e meio, como vos dizia, que reúne as maiores empresas prestadoras de serviços de outsourcing. Pequenos exemplos rápidos que pretendem, sobretudo, clarificar o tipo de serviços que a nossa associação representa, de base tecnológica e de valor acrescentado por aí, digamos. Portanto, enfim, ITO, BPO, como aqui podem ver, abreviarei. Objetivos, os típicos de uma associação, portanto, divulgar a oferta de serviços de outsourcing em Portugal. Divulgar a oferta de serviços aqui justamente porque tipicamente outsourcing é tudo, é a externalização do que quer que seja, é uma prestação de serviço em outsourcing, regime de outsourcing. Portanto, a ideia desta associação é justamente clarificar esta diferenciação que acreditamos ser importantíssima, e existente entre os serviços de base tecnológica, o ITO, o BPO, os processos de negócio com base tecnológica, e o IT puro e duro, se quiserem. Representar o setor junto dos principais agentes económicos era uma coisa que até então não era feita, não existia, evidentemente. Promover as melhores práticas na prestação de serviços de outsourcing, dinamizar a criação de centros de competência em Portugal. A nossa associação tem no momento, foi composta na altura por 10 empresas, 4 portuguesas cotadas em bolsa, 6 multinacionais, tem vindo a crescer. Neste momento temos 22 associados empresariais, enfim, como podem ver, todos eles de grande dimensão, todos eles exportam serviços de ITO, de BPO, e na verdade, enfim, foi-me pedido que dissesse para onde é que exportam, pois, na verdade, para o mundo inteiro. Há empresas do nosso setor em Portugal que estão hoje a trabalhar numa dinâmica de 24 horas, enfim, 24/7, 24 horas por dia, a exportar serviços para 100 e muitos países. Eu senti alguns países a falar as tais 17 línguas que o Dr. Félix Ribeiro se referia há bocado. Portanto, é de facto um setor muito dinâmico, de um potencial tremendo para um país e para um estado, enfim, das coisas, para um momento, não é? Como o Dr. Félix Ribeiro dizia há pouco, em que de facto é por aqui que temos que evoluir, e nós temos tanto e tão bom aqui neste setor. Justamente quando a Associação Portugal Outsourcing apareceu, foi constituída, enfim, havia um lapso enorme de valores, de números, que mapeassem um pouco aquilo que já éramos. Este número vem de 2008, 2009, mas também com estimativas que se prolongavam justamente até 2012, e que apontava que o valor deste setor, deste negócio em Portugal, se cifrava em cerca de 1.000 milhões de euros. Quando comparado com outros países, percebemos sobretudo então o potencial de crescimento que aqui temos, porque basicamente a diferença para a média europeia, se quiserem, e depois pontualmente para outros países, a grande diferença está na visão, que não me parece muito à frente, só normal, lá, que alguns destes países, que a Europa teve, que o Nearshore teve, e já foi falado há pouco esse palavrão, a visão que estes países e que estes mercados tiveram, de facto, que existe aqui um setor com potencial, que é gerador de riqueza para o país, é criador de postos de trabalho qualificados. Portanto, não há país que tenha evoluído neste setor que não tenha de facto olhado para ele enquanto um setor, quase que um desígnio nacional, e nele investido a todos os títulos. Falo-vos de legislações laborais não especiais, mas específicas para setores que vivem de projetos, e obviamente isto capta mais investimento estrangeiro necessariamente.
adaptações de legislação fiscal, portanto, na perspectiva, sobretudo, da captação de investimento estrangeiro, políticas fiscais muito agressivas. Vemos alguns, enfim, destes países enfim, o exemplo, hoje em dia temos um exemplo que não está aqui, não está neste gráfico, a Irlanda. A Irlanda está a retomar a um ritmo violentíssimo, graças, uma vez mais, a uma política fiscal muito agressiva que tem na captação de investimento estrangeiro nesta área. Investem muito e têm, evidentemente, depois, o retorno desse investimento de uma forma que é muito notória. Existem, de facto, muitos modelos que devíamos copiar, tão simples quanto esse, ir atrás, e não há muita ciência por trás. Por outro lado, todos estes países, e é curioso que a Inglaterra aqui, é evidente que a Roménia aparece como exemplo, se quiserem, de um bloco de leste que tem custos muito baixos, tem estruturas de custos evidentemente mais baixas, e que se torna atrativa quando há mão de obra e há talento e há universidades que formam gente e as tecnologias, enfim, as infraestruturas de comunicação começam a aparecer. É evidente que é fácil captar ali serviços. A Roménia, por exemplo, é um modelo que está mais ou menos próximo de estar esgotado, porque também não há muito mais gente e muito mais capacidade para a oferta que eles teriam naturalmente capacidade de oferecer, de ter, face ao baixo custo que ainda tem. Ainda assim, o Bloco de Leste, todos esses países, têm custos de vida tendencialmente mais altos e o nosso, enfim, estagnadíssimo. Portanto, nós até aqui temos uma oportunidade nova, digamos. A Inglaterra aparece aqui como o típico exemplo do país que quis crescer nesta área a reboque, ou que cresceu a reboque de uma administração pública, que é outro passo. Nós não estamos aqui hoje a falar da administração pública portuguesa, mas que é outro passo absolutamente fundamental para que haja aqui um desenvolvimento deste setor, com o valor que isso nos pode até dar para que o setor ganhe escala, para que as empresas ganhem escala, para então exportar mais até. Enfim, é um passo mais ambicioso de um outro projeto que temos em curso, mas que percebi hoje pelo nosso secretário de Estado aqui representado, que alguma da conversa que temos tentado passar, no sentido de criar aqui um modelo alternativo, transformacional, de um país que cruza setor público com iniciativa privada, e que pode criar aqui um cluster de serviços, de tecnologia. Enfim, há aqui um interlocutor novo neste governo que muito nos agrada. Enfim, as coisas demoram tempo, mas voltando atrás e relacionando o porquê da administração pública, a Inglaterra aparece aqui e os países anglo-saxónicos, porque adotaram há muitos anos o modelo de outsourcing, do serviço externalizado de valor acrescentado. É muito simples. Ainda há 30 e poucos anos, Margaret Thatcher ainda era líder do Executivo, lançou um desafio aos organismos públicos, às entidades públicas. Têm 3 anos para me demonstrar que conseguem ser mais eficazes, mais produtivos, mais competitivos, mais eficientes do que as ofertas que começou então a receber do setor privado. Não conseguiram, e a opção foi um bocadinho, a escolha foi olhando a contas, não é? Foi olhando a rácios, e houve, a partir de então, uma aposta continuada no outsourcing. É evidente que falamos de Inglaterra como um país, enfim, um exemplo ilustrativo do mundo anglo-saxónico, mas de países onde, de facto, os serviços representam muitos postos de trabalho, muita riqueza. Se uma série destas coisas acontecessem, então, e por isso é que também esta associação apareceu, e é muito o trabalho que temos vindo a fazer, é no sentido que elas apareçam e aconteçam, nós acreditamos e mantemos estes números que foram apresentados há cerca de 2 anos, mas os estudos, enfim, reforçam a veracidade, enfim, que uma estimativa pode ter, mas reforçam estes números. Existe aqui, de facto, uma meta que mantemos como viva para 2015 de um forte crescimento deste setor. Por tudo o que temos vindo a falar, enfim, ao longo desta manhã, de ser este um setor com potencial tremendo, de ser este um momento, enfim, mais do que nunca, por assim dizer. Acreditamos que entre tudo o que seja a mobilidade e transferência de postos de trabalho da administração pública para o setor, criação de novos postos de trabalho e captação de investimento estrangeiro em Portugal, os tais centros de competência também, que venham para cá e que gerem emprego, acreditamos, depois de toda esta rotação de postos de trabalho, acreditamos ainda na geração de 12 mil postos de trabalho líquidos no nosso país. Portanto, enfim, ganhos de produtividade, aqueles que aqui vos mostramos, 1.500 milhões de euros, por aí fora. Portanto, ao mesmo tempo que existe esta evolução, com riqueza evidente para o nosso país, há necessariamente todo um trabalho de
de criação, de qualificação de trabalhadores abrangidos. Portanto, a aposta na qualificação, a aposta no talento, digamos. E, de facto, só nos é possível também estarmos onde chegamos hoje porque tem vindo a haver, e houve, de facto, nos últimos anos, uma aposta forte no nível, enfim, da formação. De facto, o governo anterior teve a capacidade de estabelecer algumas parcerias com mérito e resultados evidentes com instituições de ensino de referência internacionais e que nos passaram a cotar de forma diferente. Na perspectiva tanto de exportação de serviços das empresas portuguesas e das multinacionais cá instaladas, como na captação de novos negócios para Portugal, novas empresas para Portugal, portanto, investimentos na fixação de centros de competência. Estes indicadores são aqueles que nós tipicamente reconhecemos, nós, enfim, setor, mas que também acabam por ser os indicadores que nos são sempre passados pelas empresas que já fizeram investimentos de referência cá em Portugal e que partilham connosco, no fundo, porque é que vieram para Portugal, tipo, o que é que olharam, olharam para uma série de países, compararam alternativas e nós ganhámos. Houve uma pool final e nós ganhámos, claramente. Dou-vos um exemplo, que enfim, que há um ano esteve nesta mesma sala, aqui numa conferência nossa, e que repetidamente usamos, que é o caso do BNP Paribas. Banca privada, banca de excelência, negócio global de referência, que já criou centenas de postos de trabalho em Portugal e continua a querer apostar em Portugal, a reforçar a atividade que tem em Portugal. Portanto, neste momento o BNP Paribas é um back-office para a Europa, mas acreditam que podem crescer sendo back-office para outra região do mundo. É evidente que o tema, enfim, Brasil, África, nós como plataforma, não tem vindo a ser tão potenciado e alavancado como devia ser, e nós, setor, acreditamos enfim, que há muito por fazer aí também, e por aí também Portugal pode crescer. Porquê é que se vem para cá e o que é reconhecido desde Portugal no nosso setor? Claramente um ímpar domínio de línguas. A Fujitsu tem um centro em Portugal, a partir do qual se fala diariamente 17 línguas. A Cisco, exemplo já dado aqui várias vezes, falam inúmeras línguas. Muitos dos nossos associados exportam serviços para diversas geografias do mundo e com técnicos formados, portanto, muitas vezes com engenheiros, portanto, com gente muito altamente qualificada, que não está só como parte de um processo que encaminha para uma solução, para uma resolução de uma qualquer questão mais técnica. Portanto, são back-offices muito qualificados, se quiserem. Reconhecidamente por uma série de empresas a quem pedimos ajuda, multinacionais, ajudem-nos a perceber, a mapear, a entender a qualidade dos nossos recursos. Recursos qualificados, bom domínio das tecnologias, elevada capacidade inovadora. Os recursos do setor em Portugal aparecem várias vezes referenciados como dos mais inovadores que existem na Europa. Portanto, nós temos gente muito bem qualificada. Observamos e mostramos num estudo há poucos meses, começa-se a observar, de facto, a fuga de muita gente. De facto, começa a aparecer nas estatísticas, mais do que a ideia que todos temos, evidentemente. Enfim, cultura portuguesa, capacidade inata para a integração em ambientes multiculturais, é evidentemente um facto. Moderada estrutura de custos no mundo desenvolvido, na Europa, no nearshore. Um tema que não é muitas vezes falado, mas é claramente, ou deveria ser uma aposta muito forte em termos de marketing agressivo, porque se os outros o fazem, nós devíamos fazer. Todo o tema político do norte da África, houve problemas tremendos de empresas inglesas, francesas, que quando da Revolução no Egito, Tunísia, tiveram sistemas parados durante uma semana, tiveram back-offices parados durante uma semana, e esta gente está a fugir de lá a 7 pés, e estão a procurar alternativas. Devemos ser nós devemos estar na linha da frente, devemos estar com um trabalho muito agressivo aí nesse sentido. Temos-lo dito recorrentemente ao ICEP, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, portanto temos feito o trabalho de casa que nos compete fazer. Haverá certamente ainda muito por fazer, mas há de haver aí inúmeras oportunidades de negócio. Atratividade de Portugal para a comunidade estrangeira. É quase uma vergonha dizer isto, mas é-nos dito todos os dias. É muito bom viver em Portugal. É efetivamente muito agradável viver em Portugal. Clima, gastronomia, aquelas coisas que são xoxas de se dizer, não deviam ser nada xoxas, devíamos tê-lo quase como bandeira, porque é-nos dito todos os dias pelos multinacionais. É muito bom viver em Portugal.
líderes globais que decidem. Organizámos Portugal Outsourcing, uma conferência em Londres há 1 ano e meio, uma das multinacionais, enfim, nossas associadas, um CEO global para a área de serviços de sourcing, que é responsável máximo por 6 centros de serviços no mundo inteiro, todas as geografias do mundo, todos os continentes, um deles em Portugal, felizmente, que nos dizia, todos os meus colaboradores, enfim, senior management da área de sourcing, quer trabalhar com Portugal e em Portugal, e os meus clientes querem ser servidos a partir de Portugal, porque é muito bom vir a Portugal. E não é de deitar abaixo este fator competitivo, é de facto muito relevante. Qualidade e robustez das infraestruturas tecnológicas e de comunicação, sine qua non para o setor, para tudo isto progredir, já foi mencionado diversas vezes, e de facto o posicionamento geográfico e também o enquadramento legal monetário, o facto de estarmos na União Europeia, estarmos obrigados, ou imediatamente, enfim, atualizados em termos de enquadramento legal por aí fora, é uma vantagem competitiva. Fatores que podem funcionar, longuíssima a frase, a favor da expansão da oferta de serviços. Pois, claramente, a eficiência do fator de trabalho, falado há pouco, reforma laboral, enfim, na perspectiva da contratação, de ser mais fácil contratar para áreas específicas de projetos é absolutamente fundamental, como é evidente. Ninguém vem para Portugal investir num projeto a 8, 10, 12 anos, o que for, sabendo que vai contratar para a vida, quer dizer, é necessariamente menos bom. Deve haver uma continuidade na aposta na ciência, tecnologia e inovação, neste selo que temos que ter de talento, de inovação. A adoção do outsourcing para a administração pública portuguesa, na perspectiva, enfim, do aumento da massa crítica, lá está. Se nós tivermos um Estado que, à parte do nosso argumentário de aumentar a eficiência, a produtividade, reduzir os custos, essas coisas todas, evidentemente, mas de facto, se for o próprio Estado do país a acreditar no setor como solução para parte dos seus problemas, é evidente que ganhamos aqui um peito que não temos nesta altura. Temos capacidade para nos vender fora de portas com um argumento muito mais forte, enfim, que até a autoridade máxima do meu país me compra, como é evidente, e há muitos países que se vendem assim, claramente. Por outro lado, políticas de incentivos ao investimento estrangeiro, pois fundamentais cada vez mais, como é evidente. Portanto, devíamos ser muito mais agressivos, temos uma carga fiscal que é proibitiva quando comparada com outros países que são evidentemente concorrentes. Concorrentes num setor que é agressivíssimo, como calcularão. Enfim, não há país no mundo, e há pouco quando o Dr. Félix Ribeiro falava do tema das cidades, é evidentemente que a coisa anda por aí já, quer dizer, a luta já é pelas cidades, não é pelo país. Portanto, no radar internacional, quando se avalia para onde é que eu vou, não se olha já tanto. Dentro dos próprios países existe uma competição muito aguerrida entre cidades. Instabilidade económica e financeira, como é evidente. A ausência de Portugal no radar internacional. Isto é curiosíssimo. Portugal, enquanto destino, enquanto país, no nearshore, prestador de serviços de tecnologias de informação, TICs por aí fora, não está de facto referenciado em estudos. Aparecemos, quando a Portugal Outsourcing foi fundada, começámos à procura de estudos que nos referenciassem, não aparecíamos. A A.T. Kearney falava em Portugal na posição 50 do mundo, mas enfim, de uma forma que até é legítima, porque era tudo num saco e depois aquilo havia uma série de indicadores e parâmetros e saímos em 50, perfeitamente legítimo. Questionável porque sabemos que o Ghana, o Paquistão, o Bangladesh, enfim, zonas de conflitos permanentes, algumas delas lá estão à nossa frente, há alguma coisa ali não bateria certo. É evidente que o fator custo aí destaca esses países e prejudica-nos comparativamente. Mas o tema da ausência de Portugal no radar internacional é claramente um obstáculo a todo este nosso caminho, de todas estas associações que aqui estão. Nós, Portugal Outsourcing, percebemos justamente isso e organizámos uma conferência em Londres, como vos dizia há pouco, outubro de 2010, para a qual convidámos essencialmente analistas. Quem de nós pode falar? Analistas, banca de investimento, advogados, os prescritores do destino, ou de uma região, ou de um país, enfim. Aos grandes clientes que procuram ajuda, que pedem ajuda, para onde é que eu ia ir? Ou contratar serviços, ou fixar centros, enfim, o que quer que seja. E o simples facto de termos feito uma conferência onde apresentámos um estudo que de facto mapeava Portugal comparativamente com uma série de outros países e nos colocava
bem no radar, não em posição nenhuma de excelência, mas bem, colocávamos no radar, comparávamos com outros países, em alguns parâmetros francamente melhor, noutros piores. Esses também nos ajudaram a perceber exatamente em que áreas teríamos que atuar, mas enfim, o que vos quero contar é que a Gartner, e a Gartner sendo uma dos analistas de referência de tecnologias de informação do mundo inteiro, não sei se o maior, certamente um dos maiores, passou a olhar para Portugal porque fizemos uma simples iniciativa em Londres e mostrámos uma coisa absolutamente objetiva, que não era um estudo com conclusões nossas, era absolutamente pragmático, era um conjunto de indicadores de entidades independentes de referência e, de facto, nós estamos por ali num sítio que é bom e que deve ser vendido como tal. O simples facto de não passarmos a estar referenciados pelo Gartner e pelo segundo ano consecutivo, o Gartner fez uma menção, enfim, falou de Portugal como um dos países desenvolvidos do mundo melhores para a fixação de investimentos estrangeiros nesta área, porque tem uma pool de 30 que são todos emergentes, é evidente que o fator custo os destaca, mas depois dos desenvolvidos, onde o fator custo é menos valorado, Portugal aparece entre os 11 mais desenvolvidos do mundo, reparem, portanto, com tão pouco esforço. E isto não se compra, isto investe-se. Isto não foi um estudo comprado, não foi um ranking comprado. Portanto, o simples facto de não estarmos nos radares internacionais é claramente um obstáculo. É claramente um obstáculo. Muito mais viria para Portugal e seria vendido de Portugal se fôssemos, de facto, mais avaliados, mais vistos, mais referenciados. O tema da justiça portuguesa. Quando alguém olha para Portugal e pensa na enorme dificuldade que possa eventualmente vir a ter que ter se tiver qualquer conflito ou litígio, é uma chatice enorme. Portanto, a justiça não nos ajuda. Temos Portugal Outsourcing, conjuntamente com 3 outras associações ligadas à STIC, temos uma iniciativa a decorrer que é justamente a criação de um centro de arbitragem que pretende resolver litígios da área da STIC. Portanto, é um centro de arbitragem para a STIC, não para o outsourcing, não para os serviços, mas como modelo alternativo de resolução de litígios e que nos coloque melhor no ranking internacional ou nas avaliações que são feitas de fora em relação à nossa justiça. E uma vez mais, enfim, a adoção do outsourcing a acontecer seria claramente bem melhor para o nosso país, para o setor, para o desenvolvimento do setor e, consequentemente, evidentemente, para o país. E é isto. Muito obrigado. Damos por encerrada esta primeira parte deste evento. Vamos fazer agora um coffee break e voltamos daqui a um quarto de hora. Se for possível, 10 minutos. Bom, acho que podemos, pelo menos os microfones já estão ligados. Boa tarde, já é boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos retomar então este seminário da CCP. Já estamos com algum atraso que vamos tentar recuperar em parte e passo a apresentar então os conferencistas que estão agora connosco. Vamos falar de experiências de internacionalização, que obviamente que a internacionalização é se quisermos, um fator também de medição da competitividade da economia. E eu apresento aqui da minha direita o José Santos Coelho, da Altitude Software. Ele é o vice-presidente executivo e o general manager para Portugal, mas também é o responsável pelas operações na Grécia, Itália, Turquia e Palopes. Depois o Álvaro da Silva Ferreira, é administrador executivo da nova base SGPS, da Holding. O Carlos Oliveira, que é o COO, Chief Operating Officer, é isso? Da Réditos. Da Siemens Portugal, o Pedro Henriques, que é diretor dos recursos humanos em Portugal. A COBA, consultor de engenharia e ambiente, o Vítor Carneiro, que é o presidente do Conselho de Administração. E da loja de condomínio, o Paulo Antunes, que é também o presidente do Conselho de Administração. E é com eles que vamos agora nos próximos 60 minutos, então ter uma conversa que se pretende mais informal, não fazer disto 6 entrevistas separadas, precisamente sobre as vossas experiências de internacionalização
ou de competição interna com mercados externos. Eu começava aqui direto pelo José Santos Coelho, precisamente, que é o vice-presidente da Altitude Software, que é uma empresa portuguesa, de raiz portuguesa, nascida em Portugal, mas que dá cartas internacionalmente no setor em que vocês estão, que é dos contact centers. Como é que é isso? Uma empresa portuguesa numa área tecnológica a chefiar um setor internacionalmente? Bom dia a todos. Digamos que é para nós um grande orgulho o facto de, na realidade, conseguirmos estar neste momento com delegações em 18 países, mas sistemas em produção em 60 nos 5 continentes. Como é que se consegue? Olha, com muito esforço, com muito orgulho, com muito profissionalismo, tirando partido do excelente capital humano que conseguimos em Portugal, e estando muito focado. Eu diria que se não estivéssemos, não existíamos. Se não estivessem focados. Se não estivéssemos focados e se não estivéssemos internacionalizados, não existíamos. O nosso volume de negócios hoje em dia é feito, cerca de 85% provém de operações fora de Portugal. E o mercado português não tem dimensão para desenvolver um produto como o da Altitude. Diria que desde o princípio, se por acaso tivesse começado a fazer um produto só para Portugal, teríamos ficado numa primeira versão incompleta e nunca teríamos conseguido, ao longo destes mais de 15 anos, desenvolver e atualizar o produto. E o vosso produto, concretamente, basicamente, o nosso produto é uma plataforma que começou por ser, que suportava única e simplesmente o canal voz, mas que ao longo do tempo evoluiu, com todo o esforço que foi feito a nível da inovação, que é uma preocupação interna, para uma plataforma multicanal. Por isso, suportamos a voz, o e-mail, o SMS, os Facebooks, todos os canais, inclusive o presencial, para fazer a gestão de uma plataforma de contacto, de um centro de contacto. Começou por um call center, hoje em dia são contact centers porque englobam de uma forma integrada os vários canais multimédia. Quando nasceram já tinham ideia de se tornarem de facto uma multinacional, porque o mercado cá era estreito, ou isso foi uma ideia que foi evoluindo ao longo do projeto? Isso, como eu costumo dizer, faz parte do nosso ADN. Digamos, quando se começou a desenvolver, desenvolveu-se na altura, pensando em Portugal e sobretudo no Brasil, foram os dois, digamos, primeiros mercados. Eu não diria que isso foi uma estratégia mais alargada de internacionalização, mas Portugal e o Brasil era praticamente inevitável. Única e simplesmente pensando no mercado português, não haveria recursos nem para desenvolver, nem para manter. Quais são os fatores, se já falou de foco, de facto, vocês são muito focados, são especialistas naquele produto. Além disso, quais são os fatores críticos de sucesso para vocês terem êxito lá fora? Olha, eu acho que quando ainda por cima se tem sistemas em produção, por isso estamos a falar inclusive de sistemas em tempo real, por isso nós estamos a atender pessoas. E por isso não é aquela coisa que uma pessoa faz num programa que faz um back-office e que se não conseguiu fazer agora atrasa um bocadinho o trabalho, mas à noite recupera. Por isso quando estamos a falar de uma plataforma, de um contact center, estamos a falar do tempo real. E só para lhe dar uma ideia do que é tempo real, se a imagem que lhe aparece no ecrã demorar 4 ou 5 segundos, já é embaraçoso para quem está a atender. Para o agente, já tem dificuldade. Por isso, isto é uma noção do que é o tempo real. Quando estamos a falar de operações em tempo real, com volumes muito grandes de interações em 60 países, ou há muito rigor no desenvolvimento,